Sério, então, conduta e caráter. Nós vamos falar sobre hoje humildade, perdão, obediência e comprometimento. Esse é o nosso estudo 752. E assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, esse chamado de Paulo, é interessante que Paulo não está chamando as pessoas a imitar a Paulo. Ele está falando assim: se você quiser me imitar, imita no que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Imitando Jesus. Se você quiser me ter como referência, me tenha referência com aquilo que eu tenho como referência para mim, a pessoa de Jesus. Paulo não queria que as pessoas fossem uma cópia dele. Ele queria que as pessoas fossem uma cópia do Senhor Jesus, né? A intenção, irmãos, de todo líder cristão, e por isso que eu falei líder cristão, não líder que se chama cristão, líder cristão. A intenção dele tem que ser sempre fazer com que aquele rebanho que está em volta dele seja formado a aparência do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um modelo, né? Então, a conduta cristã, diz aí na nossa introdução, ela reflete um caráter moldado por Deus, evidenciado por humildade, perdão, obediência e comprometimento. Esses pilares glorificam ao Senhor e eles impactam o mundo. Quando o crente tem esses pilares na vida de maneira clara, evidente na vida dele, isso impacta as pessoas, mas traz glorificação para o nome de Jesus. Uma coisa clara na vida do crente é que toda vez que ele tem uma oportunidade, ele quer falar que aquilo que reflete bondade, fidelidade, amor, beneficência, alegria na vida dele é o Senhor Jesus. Ele não se locupreta, por exemplo, dos elogios, quando vem assim: poxa, você é uma pessoa tão legal, né? Porque a gente precisa ser legal. Não, ele não fala isso. Ele remonta aquele elogio para apontar Jesus, né? Ele não toma para si. Ele não fala assim: não, é porque, sabe, a minha formação. Não. É porque eu estou tentando parecer com Jesus. É porque eu estou tentando ser igual a Jesus. O crente, ele tenta sempre, ele busca, a conduta dele de vida é apontar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo isso, não é por jargão, não é por religiosidade, é porque esse de fato é o nosso chamado enquanto crentes na terra, né? Vai dizer para mim que você não gosta que as pessoas gostem de você. Não, eu prefiro que as pessoas me odeiem. Come on, né? Você gosta que as pessoas se sintam à vontade ao seu lado. Você gosta que as pessoas vejam em você uma boa conduta, um bom caráter. Não que você busque isso através disso, mas isso para você é uma confirmação de que vale a pena. Se você consegue uma pessoa no meio do caminho que perceba a sua tentativa de ser uma pessoa de caráter, isso lhe traz um benefício mental, espiritual, né? De autoavaliação, de autoimagem. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje é que, mesmo que você já esteja fazendo isso, que juntos nós subamos a régua. Vamos tentar fazer melhor ainda? Vamos tentar mostrar Jesus melhor ainda na nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai ver bastante hoje um dos meus personagens favoritos da Bíblia, né? A gente tem José, que prefigura Cristo, revelando verdades cumpridas plenamente em Jesus. Embora José seja central nesse estudo, Cristo é o referencial supremo. A jornada de José da humilhação à exaltação reflete a missão de Jesus. José foi vendido como escravo, assim como Cristo se esvaziou e tornou-se servo. José perdoou os seus irmãos, assim como Jesus perdoou na cruz e abriu caminho para a redenção. Sua obediência a Deus, mesmo diante de provações, espelha a obediência de Cristo até a cruz. Seu compromisso ou comprometimento inabalável reflete a entrega total de Jesus à missão de salvar a humanidade. Cada tema que será explorado, tendo Cristo como ápice da revelação divina. Então, a primeira coisa, né? O caráter é a base da conduta cristã. O caráter cristão não é formado apenas pelo conhecimento da palavra, mas pela vivência dos princípios divinos. Ou seja, né, José passou por um intenso processo de lapidação antes de governar o Egito. Caráter é aquela formação em nós que diz respeito àquilo que nós somos.
Dwight Moody, por exemplo, ele falava que o caráter de um homem é aquilo que ele é quando ninguém está vendo. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Observa ele quando ninguém está observando. Você vai ver o caráter dele. Quem que ele é de verdade, né? Outros falam assim, ó, você quer saber quem que é uma pessoa? Dá um pedestal para ele. Aí você vai ver, né? Outras pessoas falam que, por exemplo, quando uma pessoa faz alguma coisa negativa, ela na verdade não mudou, ela só revelou quem ela sempre foi. Apesar de eu ter algumas restrições entre uma frase e outra, a realidade é que o caráter nosso, ele não pode ser confundido por aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, ele nunca vai ser confundido por aquilo que a gente fala. Ele sempre vai ser confundido, às vezes, por aquilo que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo que nós pensamos ou queiramos uma certa coisa, ou concordemos que aquilo seja certo, seja o correto, quando nós praticamos o contrário à nossa crença, é muito mais fácil a nossa prática ser confundida com o nosso caráter verdadeiro do que aquilo que a gente acha. Você pode, no seu coração, ser uma pessoa absolutamente correta. No seu coração, você pode querer aquilo que Deus quer. Mas quando você tropeça fazendo aquilo diferente daquilo que você quer, as pessoas julgam o seu caráter por sendo aquilo. Então é muito importante que nós entendamos que o caráter nosso, enquanto imitadores de Cristo, é sempre observado de fora para dentro, ainda que de dentro para fora nós queremos ser outra pessoa. Vou repetir. O nosso caráter, enquanto o mundo diz respeito, ele é sempre mais observado sobre aquilo que você apresenta lá fora do que com aquilo que realmente você crê lá dentro. Então é muito importante na lição de hoje que nós entendamos que um dos pontos da fortaleza do caráter, e a gente vai discorrer entre outros hoje, é a integridade. Sabe o que é ser uma pessoa íntegra? É ser uma pessoa que aquilo que ela pensa é aquilo que ela faz. Aquilo que ela acha é a maneira como ela se manifesta. E é engraçado que é muito mais fácil hoje em dia achar integridade na malignidade do que na bondade. Porque tem muita gente que é maligna no coração, mas faz o que é bom. E tem muita gente que é maligna e ela faz aquilo que é mal mesmo. Então ela é íntegra. Por mais que ela seja errada, ela está fazendo aquilo com integridade. Ela está mentindo com integridade. Ela está sendo maligna com integridade. Então é importante para nós cristãos observarmos alguns pontos que vão manifestar essa integridade no nosso coração. E o caráter de José, né, diz que desde jovem ele demonstrava integridade e fidelidade a Deus. Desde jovem, José era assim. José se comportava diferente dos seus irmãos. José falava diferente dos seus irmãos. Isso era uma realidade tão grande, e quando seus irmãos se comportavam mal, era José que aparecia para entregá-los. Olha, meus irmãos falaram que estavam fazendo isso, mas não estavam fazendo isso aí não. É porque José simplesmente era cagueta, né? E cagueta morre cedo, como diz lá o pessoal lá em São Paulo, né? X9 no Rio de Janeiro, né? O X9 morre cedo, mas em São Paulo é o cagueta. E o problema de José, o grande problema de José, é que a integridade para ele era o ápice. E não ser íntegro era uma aberração. Tem muita gente hoje que considera a integridade e a falta de integridade, e quando eu falo em falta de integridade, muitas vezes a hipocrisia, né? Ou então aquilo que é contraditório na vida da pessoa, né? A contradição da vida da pessoa, uma coisa comum. Olha, a Bíblia não trata as nossas contradições pessoais, quanto àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente age, como coisa comum, tá? A Bíblia não trata assim. A Bíblia não trata o nosso pecado como uma coisa normal para nós. Jesus não olha para o nosso pecado e fala assim, não, isso aí é normal. Isso aí é porque eles são assim mesmo. Não. Se fosse assim, ele não tinha morrido na cruz do Calvário por nós. Jesus não olha a nossa má conduta e fala, não, tudo bem, não tem problema. Vocês podem andar mal. Não. José, que depois vai salvar os seus irmãos, era o primeiro a apontar o erro deles. Era o primeiro a dizer, isso aqui está errado. Isso aqui não é assim que faz. E ele confessava os erros dos irmãos para o pai. Colocava os irmãos em problema diante do pai. Ele trazia ao pai os erros dos irmãos. Ele apresentava.
Com isso eu quero dizer, não estou falando que Jesus faz isso, mas que esse é o papel do acusador, mas não quero dizer para você que os nossos erros, os nossos tropeços estão patentes diante dos olhos do Senhor. Aquilo que é contrário àquilo que nós pregamos na nossa vida, estão patentes diante dos olhos do Senhor. Mas José, desde jovem, ele tinha esse comprometimento, né? A gente vê isso na casa de Potifar, a gente vê isso no cárcere, como ele era íntegro. A sua fidelidade foi reconhecida por Deus e pelos homens. A maneira de José tratar foi reconhecida por Deus e pelos homens, né? Eu lembro de uma história que o Dr. Ravi contava quando ele era jovem ainda, e ele falou que ele trabalhava como assistant manager, lá muito quando jovem ainda, fazendo a primeira faculdade dele, que foi na área de hotelaria. Ele arrumou um trabalho de assistant manager, né? E aí, no trabalho dele de assistant manager, ele ficava com a chave do cofre. E você sabe que o assistant manager sempre pega os piores horários do manager, né? Então, tipo assim, geralmente quem fica de madrugada no hotel é o assistant manager. O manager fica durante o dia e o gerente assistente fica durante a noite. E toda vez que o gerente estava lá à noite, antes dele ir embora, ele convidava o Ravi, naquela época, o jovem Ravi, para ir para a boate que tinha na esquina. E aí, Ravi, vamos lá na boate hoje? Aí, o Ravi toda vez fala assim, patrão, obrigado, mas o senhor sabe que essa não é minha prática, né? Eu sei, mas o dia que você tem que aproveitar a vida, rapaz. E todo dia chamava ele. E o Ravi já estava numa fase lá dentro do trabalho dele que ele ficava com a chave do cofre. Durante a noite ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque muitos pertences das pessoas que ficavam no hotel, ele ficava com a chave do cofre, né? Uma certa noite ele se cansou desse convite do gerente. E falou assim para ele, falou assim, olha, meu chefe, é o seguinte, o senhor sabe da maneira como eu vejo isso, da maneira como eu observo ir para balada, ir para noitada, o senhor sabe que é contra a minha fé e contra a minha religião. Vamos dizer que hoje eu aceite ir com o senhor. E nós vamos lá e o senhor vai me ver beber, o senhor vai me ver cair na gandaia. Será que amanhã à noite o senhor tem coragem de me dar a chave do cofre de novo? Sabendo que aquilo que eu tenho de mais sagrado no meu coração e na minha vida eu traí? Aí o gerente olhou para ele e falou assim, não te chamo mais, tchau. E nunca mais chamou ele. Integridade. Manifestação da integridade. Que apesar do gerente ficar testando, ele sabia que aquele fato da vida daquele rapaz íntegra era o que segurava ele. Tem uma outra história que aconteceu também no interior de São Paulo, alguém gosta do interior de Minas Gerais, na verdade, alguém gosta de contar essa história sempre, dizendo como fato verídico. Tinha um dono de uma mercearia que convidou um jovem rapaz para trabalhar nessa mercearia, o Joãozinho. E o Joãozinho estava lá trabalhando na mercearia e tal, e ali tinha ali as sacas de feijão para vender, né? E o dono da mercearia de manhã, ele pegava aquelas de feijão ali, feijão marrom, né? O pinto beans que a gente chama aqui, né? No Brasil tem um outro nome esse feijão. É feijão brasileiro mesmo, né? Carioquinha. E ele pegava e misturava o feijão mais velho com o feijão mais novo. E deixava o feijão mais novo também do lado. E aí quando a freguesa vinha pegar, e ela ia pegar, o Joãozinho falava assim, ó, dona freguesa, esse aqui é novo, mas esse aqui é misturado, tá? Só para avisar a senhora. E a freguesa não pegava o misturado, pegava o novo. E aí o patrão ficou muito bravo porque viu o Joãozinho fazendo isso, né? E falou assim, Joãozinho, você não pode fazer isso, meu amigo. Não, mas a freguesa precisa de saber o que ela vai comprar, né? A gente precisa de ser verdadeiro com ela. Não, rapaz, você não pode fazer isso comigo, não. Você está acabando com o meu trabalho, assim. Não, mas se ela quiser comprar um misturado, não tem problema. Eu estou avisando ela qual que é o novo. Não, mas aí a pessoa não pega o misturado. Não, mas desculpa, patrão, mas eu não vou parar de fazer isso aí, não. Se a pessoa falar comigo, tal, eu posso até não falar se a pessoa não perguntar, mas se a pessoa perguntar, eu vou falar. Ah, Joãozinho, você não pode trabalhar aqui, não. Demitiu o Joãozinho. Quando o Joãozinho chegou em casa, a mãe dele ficou muito brava. Muito bravo que ele fez isso. Porque só na casa dele ele era crente. A única pessoa na casa que era crente era ele. E a mãe ficava na cabeça do Joãozinho e tal, porque o Joãozinho tinha feito aquilo. Toda vez que faltava alguma coisa de mistura, ela ficava lembrando o Joãozinho, tal, o que tinha acontecido. E até que então o Joãozinho ficou já quase que não querendo mais ir para a igreja. E um dia ele pegou e foi para o círculo de oração à tarde, prometendo para Deus que era a última vez que ele ia para a igreja. Quando ele volta para casa,
Tá o patrão do Joãozinho lá esperando ele. Falou assim, rapaz, eu vim aqui, demorei muito tempo para achar a sua casa, já tem mais ou menos um mês que eu estou te procurando. É o seguinte, meu amigo, todo mundo que eu contratei depois de você só me roubou. Só me roubou, só me deu prejuízo e tal. E eu estava falando para sua mãe aqui, com o rapaz íntegro que você é. Então, Joãozinho, eu quero dizer o seguinte para você, eu quero que você volte para trabalhar comigo, eu quero que você seja o gerente da loja. E não só isso, para que você me perdoe pelo que você me fez, eu vou te pagar os 3 últimos meses que você ficou sem trabalho, eu vou pagar para você, porque eu nunca encontrei uma pessoa tão séria como você que eu posso confiar. Integridade, irmão. Integridade faz a diferença na vida do crente. Integridade põe a gente em posições diferentes. Quando as pessoas sabem que podem confiar em nós, isso nos coloca em uma posição diferente. E essa integridade, mais uma vez, tem que apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o exemplo supremo de caráter santo e inabalável é a pessoa de Jesus. Ele enfrentou tentações, mas permaneceu irrepreensível. Não revidou insultos, não negociou a verdade, permaneceu fiel até o fim. Pois para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Né? O crente não mente mesmo com agravo próprio. O Senhor Jesus Cristo, naquela noite lá no Sinédrio, podia falar assim, não, gente, vocês não entenderam minha mensagem. Não é isso que vocês estão pensando, não. Eu não sou essa pessoa aí, não, gente, por favor. Né? Vamos ficar calmo aí, gente. Não fica nervoso comigo. Não, ele foi verdadeiro. Você é o Cristo? Sou. Ele confessou a sua pessoa. Assim também nós temos que ser verdadeiros nos nossos caminhos. Dizer a que viemos, né? Acho interessante os lugares que a gente às vezes vai e começa a fazer amizade. E eu falo para as amizades que eu vou fazendo, eu falo assim, meu amigo, minha intenção na amizade com você é te ganhar para Jesus. Minha intenção na minha caminhada com você é te arrastar para o Senhor. Essa é a minha intenção. Eu não estou aqui batendo papo furado, eu não estou aqui conversando uma conversa simplesmente para jogar fora. Eu tenho uma intenção sobre a sua vida e vou ser claro com ela. As pessoas precisam saber, através da nossa vida, e perceber um caráter correto. E esse caráter, ele é moldado pela prova. Não ache você que quando você decide ser íntegro, a sua integridade não vai ser provada. Quando você decide andar direito, a sua maneira de andar direito não vai ser provada. Vai ser provada. Vai ser provada. Né? Vai ser refinado. O apóstolo Paulo falava que ele se gloriava nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança gera o quê? A certeza, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. A esperança não deixa confusão, né? A gente não fica confuso, ninguém se confunde com a gente por conta da nossa caminhada. O pensamento o caráter de um homem é medido pelo que ele faz quando ninguém está olhando, D.L. Moody, né? O caráter cristão é forjado na aprovação e refletido em uma vida de fidelidade a Deus. Outra característica do caráter cristão é a humildade. E a humildade é o caminho para a exaltação. Você quer ser uma pessoa reconhecida pelas pessoas? Humildade é o caminho, né? Não é ser general de Deus na terra, não é ter muito dinheiro, não é dirigir um carro importante, não é ter um cargo importante. O caminho para a exaltação é a humildade. E isso foi um artigo interessante, eu gosto de comentar a respeito disso. Foi uma coisa muito interessante, muito difícil para os gregos. Quando a igreja foi para o meio dos gentios, isso trouxe para eles um embate muito forte. Porque dentro da cultura grega, né, principalmente estoicista, a humildade era uma vulnerabilidade. A humildade era um defeito. Porque só pode ser humilde uma pessoa que não pode ostentar o poder que tem. Na cabeça deles, a humildade era uma coisa de escravo. Uma pessoa que tem poder, por que ela é humilde? Né? E hoje a gente vê aí, mais ou menos em alguns lugares aí, a manifestação disso de novo. A arrogância por causa do poder. Né? Não, eu faço isso porque eu posso. Quem é que manda aqui? Quem é que tem mais dinheiro aqui? Que país que pode negociar com mais força aqui? Né? Eu fico com saudade das palavras do Ronald Reagan, né? A shining city on the hill. Uma cidade brilhante no alto da montanha.
onde as nações vêm contemplar uma maneira correta de viver. Não, não é mais assim não. Quem está hoje no poder, inclusive é uma linha dessa questão da meritocracia, como está sendo pregada hoje, de bater no peito, eu posso fazer o negócio que eu quero, eu tenho mais dinheiro que você, eu posso mais do que você, eu tenho condição mais do que você, né? A imposição, né? Pela força. E aí que às vezes vem, por favor, eu sei muito bem o lado que eu estou, e não é nem da direita nem da esquerda, eu estou do lado do Senhor Jesus, viu? Você não vem amarrar candidato político comigo que não funciona. Nenhum nem outro. Eu estou do lado do Senhor Jesus. E da humildade que o Senhor Jesus prega. Mas a gente vê claramente hoje das posições que se apresentam hoje como posições corretas e de maneira correta de se viver, posições de fascismo. E sabe o que é ser fascista? Eu vou explicar. Todo mundo fala assim, é fascista, né? O que é fascista? Fascista é impor a sua visão de mundo nos outros pela obrigatoriedade. Isso é ser fascista. Fascista é impor a sua visão de mundo aos outros pela obrigatoriedade. Não é discutir o ponto de vista, é impor um ponto de vista. Isso é fascismo. E o fascismo é incorreto, seja de que lado político for. Seja de que lado político for. Então é importante que nós observamos mais uma vez, qual que é o caminho de Jesus? A humildade. A humildade. E a humildade de Jesus também não é essa humildade da autocomiseração, como o pessoal prega. Não, a gente tem que ajudar as pessoas por conta da humildade delas. Não. A humildade, ela impõe-se a si mesmo uma conduta, não aos outros. A humildade impõe-se a si mesmo uma conduta, não aos outros. A humildade faz a conta do seguinte: de que diferente que eu sou aqui das pessoas? Nenhuma, eu sou igual a todo mundo. O que melhor que eu tenho? Isso aqui. Então isso aqui eu vou dispor para servir as pessoas. Humildade não é autocomiseração. Humildade, eu ouvi essa frase uma vez e nunca mais esqueci. Humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. Isso é humildade. Ser honesto a respeito de si mesmo. E olha que interessante a honestidade a respeito de si mesmo. Jesus foi humilde? Mais do que ninguém, não é verdade? Quando ele reúne os discípulos, ele fala assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Geralmente a gente fala que a pessoa humilde não fala que é humilde, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Agora, se eu, sendo mestre e senhor, lavo os pés uns dos outros, é para dar o exemplo para vocês fazerem o mesmo. Aí outra passagem ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis pastagens para o vosso coração. Tomai de mim o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave, e achareis descanso para as vossas almas. A humildade de Jesus, honesto a respeito de si mesmo. Ele sabia o que ele podia fazer. Essa honestidade não é uma honestidade de imposição, é uma honestidade de serviço. E é que está a linha tênue. Não é para impor um modelo, é para servir com o modelo. Não é para massacrar debaixo de um modelo, é para levantar debaixo de um modelo. É para dar portas de abertura para debaixo de um modelo. Eu vejo às vezes alguém aí, e os dois estão errados, né? Quem segue e quem faz. O cara lá no palco e tal, destruindo a vida das pessoas, né? Falando mal das pessoas que estão lá assistindo. Fazendo humilhação, impondo uma pompa e uma circunstância. Isso se alinha com a filosofia grega, mas não com o evangelho. Isso não se agrega com o evangelho. O evangelho é servidor. O evangelho é suportador, né? Essa é a grande diferença. Nós percebemos então, irmãos, que chegando no finalmente dessa questão da humildade, para a gente continuar andando, que a humildade como o mundo oferece é sempre manca. Sempre manca. Só a palavra de Deus consegue oferecer humildade verdadeira. A humildade que o mundo oferece, seja de um lado ou seja do outro, é manca. Um dos presidentes mais de guerra que esse país teve foi George W. Bush.
Um dos presidentes que mais se embrenhou pela guerra. Nos últimos anos, principalmente, por causa do 11 de setembro, ele se meteu com guerra. Mas o George Bush, todos os dias, na Casa Branca, lá no Salão Azul, onde o Clinton fazia as atrocidades dele com as estagiárias, e onde o atual presidente guarda os bonés da campanha dele ainda e os material promocional. Lá nesse Blue Room, sabe o que o Bush fazia? Todos os dias ele falava para a secretária dele: ninguém me incomode. Ele passava 1h30 todos os dias pela manhã orando e lendo a Bíblia, para pedir para Deus estratégia para servir o seu país. E guiou os Estados Unidos num momento absolutamente temerário, no meio de guerra, orando a Deus para servir a população. O povo ama o George Bush? Não ama ele. O pessoal tem muitas reticências contra o George W. Bush. Mas ele cumpriu o seu serviço na visão que ele tinha, que ele acreditava que o Senhor tinha dado para ele, na visão que ele tinha para servir esse país. E assim outros presidentes. Muitos outros presidentes também que tinham essa figura, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façam por ambição, ou egoísmo, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A humildade é perceber que você foi colocado no contexto para servir as pessoas. Ei, uma pergunta para você que Deus colocou isso na minha mente hoje quando eu conversava com alguém. Quando eu conversava com alguém antes de vir para a igreja. Você já parou para pensar que Deus te colocou como coadjuvante da vida de alguém? Você já parou para imaginar que você é um coadjuvante na história de alguém? Você é uma pessoa que está passando pela vida da pessoa. Como é que você quer ser um coadjuvante na história dela? Alguém que serviu? Alguém que foi positivo? Alguém que trouxe negatividade? Porque a gente pensa na nossa história, a gente quer ser protagonista na nossa história. A gente quer escrever a nossa novela das 8, não é verdade? Mas é a novela da vida da pessoa. Como é que a gente participa daquela história? Olha que Paulo está chamando a igreja de Filipos a pensar: olha, considerem os outros superiores a você. E nesse sentido aqui, José, José foi no ápice, né? José chegou a entender, depois quando ele encontrou os seus irmãos, você sabe que eu gosto muito dessa história. Foi para isso então que Deus mandou uma fome no mundo, né, para juntar a nossa família. E Deus me mandou primeiro para preparar para vocês virem. Gente do céu! Ou esse José é muito alienado, eu não sei o que passou com esse cara não. Deus me mandou primeiro para preparar o caminho para vocês, mas vocês me venderam, eu saí como escravo de lá. Como é que eu vou pensar um negócio desse? Humildade, irmão. Ei, eu percebi que na verdade Deus me colocou numa posição para abençoar os meus irmãos. A minha posição é de serviço, a minha posição não é de imposição. A minha posição é de bênção, não é de imposição. A minha posição é de estender o braço, estender a amizade, estender o amor. Não aquilo que eu acho que as pessoas agora têm que me respeitar porque eu sou uma autoridade nessa questão. Como é que eu posso servir as pessoas? E ter humildade de servir as pessoas naquilo que Deus me deu para ser servo. O que Deus te deu para ser servo? Como é que você consegue alcançar? Com humildade. Para que Deus te expandiu da maneira que expandiu? Para que Deus expandiu os seus negócios da maneira como Ele expandiu? Para que Deus te deu essa capacitação da maneira como te deu? Eu tenho a felicidade, posso contar para você aqui no culto hoje. Essa semana eu recebi a carta que eu fui recebido na Southeastern University da Flórida para fazer o meu segundo doutorado. Fazer doutorado em educação agora. Com esse doutorado em educação, quando eu terminar, eu vou poder ser diretor de escola, vou poder estar por detrás de currículo escolar, vou poder... Aula na faculdade já dá para dar, mas quando chegar esse doutorado, aí as coisas aumentam mais. Vai ser meu segundo doutorado, eu já terminei um doutorado em ministério. Uau! Que legal, eu fico feliz por isso. Eu tenho 2 bacharéis em teologia, 2 mestrados em teologia, para quê? Para quê?
Eu lembro que quando eu terminei meu segundo mestrado em teologia, Brother Mike foi lá em casa na segunda semana que eu terminei. Brother Mike olhou para mim e falou assim: parabéns, pastor, que legal. Como é que isso faz para o senhor ficar mais perto de Jesus agora com esse doutorado aí que o senhor fez? Que pergunta extraordinária que o Mike me fez. E eu falei assim: Brother Mike, eu acho que se eu for depender desse curso aqui, eu vou ficar mais longe. Agora, isso aqui é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta para serviço. Para que foi que Deus te capacitou na área que Ele te capacitou? Para você ser grande ou para você servir as pessoas? Com humildade. Por que foi que Jesus veio à Terra? Para ser ovacionado por nós ou para nos servir e nos dar uma porta de saída que a gente não tinha? É importante a gente pensar nisso. Isso muda a nossa maneira de enxergar a vida. Irmão, o que eu estou dizendo para você é que você não vai deixar de ganhar dinheiro, você vai ficar bonzinho agora. A pessoa vem fazer um serviço com você, você fala: não, é de graça, porque eu estou aqui. Não, irmão, não é isso que eu estou falando. É que você vai entender que o seu trabalho, muito mais do que ser um ganha-pão para você, é um serviço às pessoas. Você vai perceber que a sua posição, antes de lhe dar recursos, é uma porta de escape que Deus abriu para alguém. Você vai ser um coadjuvante. Vai ser: olha, rapaz, naquela época da minha vida, o fulano de tal, mas chegou na hora certa para me ajudar. E você vai ser um coadjuvante daquela história. Não é? Eu lembro algum tempo atrás, alguém chegou para o nosso pastor e falou assim: olha, pastor, quando eu escrever o livro da minha vida, vai ter um capítulo muito especial a respeito do senhor, por conta de tudo que o senhor fez, né? E na hora a gente falou assim: caramba, vai ter um capítulo especial com coisa que o livro da vida dele é muito importante, né? Irmão, eu entendi. O trabalho do nosso pastor é esse: serviço. E alguém, ele coadjuvou na vida daquela pessoa e foi bênção. Que a gente possa ser assim na vida das pessoas também. Coadjuvar na caminhada delas e abençoar elas no tempo que a nossa vida está unida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai passar juntos. A gente não sabe quanta oportunidade que Deus vai nos dar de desfrutar da presença um do outro ainda. Deus vai levar um para lá, outro para cá. Deus vai nos espalhar, talvez, para fazer uma obra para Ele em algum outro lugar. E como é que vai ser o tempo que a gente passou junto? Vai ser um tempo onde nós impomos uns aos outros, ou nós servimos uns aos outros para a glória do nome de Jesus? Outra coisa importante é o perdão. Né? E o perdão, irmãos, restaura relações. O perdão é uma das marcas mais profundas do caráter de José. Mesmo traído, vendido, injustamente preso, ele escolheu a cura que vem de Deus em vez da amargura. Irmão, eu lembro, contei para o nosso pastor esses dias atrás, né? 2016, tomei uma decisão na minha vida. Falei: vou perdoar todas as pessoas que me fizeram mal. Primeira coisa que eu vi no meu coração: uau, que coração bondoso você tem, meu amigo. Você decidiu perdoar todas as pessoas que te fizeram mal. Que extraordinário, que caráter que você adquiriu. Parabéns, William Gutnick. Né? Eu falando para mim mesmo. Poucos meses passaram quando eu comecei a restaurar aqueles relacionamentos. Quando eu comecei a novamente conectar com aquelas pessoas que eu entendia que tinham me feito mal, mas eu decidi perdoar. Eu percebi que muita coisa que tinha acontecido comigo, que eu indicava que aquelas pessoas quiseram o meu mal, estava só na minha cabeça. As pessoas nem sabiam que eu tinha me sentido mal com uma atitude delas. A atitude delas não foi contra mim. Eu saí prejudicado, mas não era a intenção me prejudicar. Eu saí ferido, mas a intenção nunca foi me ferir. O perdão faz a gente enxergar coisas que a gente não conseguia ver, porque a gente estava marcado pela ofensa. É isso que o perdão faz. Eu posso contar para você. Meu avô passou para a eternidade mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. Acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2022. E quando meu avô passou para a eternidade, alguns meses depois eu estava vendo um vídeo na internet de um moço lá na casa do vô dele. E falou: vovô para casa e tal. Ô, meu filho, mas não vai não, dorme aqui. Fica aí, rapaz. Não, vô, eu vou para casa. Minha esposa: não, mas traz ela para cá. Fica aqui vocês dois comigo. Não, vô, mas só tem um quarto aqui. Ih, rapaz, eu durmo aqui, ó, nesse sofá aqui. Eu estou esperando uma oportunidade para dormir nesse sofá. Você não sabe o quanto que eu gosto. Não, vô, pelo amor de Deus. Enquanto eu olhava aquele meme e aquela historinha, de que é verdadeiro, o neto filmando o vô, né? Eu pensei: isso nunca ia acontecer comigo. Nunca.
Meu avô nunca ia falar assim para mim, fique em casa, pelo contrário, né? Eu some daqui esse menino, né? Mas enquanto eu quis me ofender com aquilo de novo, porque eu já tinha passado por esse processo de perdão alguns tempos atrás, eu lembrei que meu avô deu tudo que ele tinha. O que ele tinha, ele deu. Talvez o que ele tinha não me trouxe benefícios, mas o que ele tinha, ele deu. E como é que eu vou ficar ofendido com uma pessoa que só me deu o que ele tinha? Se ele não tinha outra coisa para dar, como é que eu vou ficar ofendido com isso? Como é que eu vou cobrar de uma geração anterior que veio antes de mim, que por causa deles eu estou aqui, que eles não conseguiram me alcançar com alguma coisa? E isso faz você refletir e passar por cima, e perdoar de verdade, né? E entender aquilo que Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Feridas e cura. José enfrentou a rejeição, o abandono, a injustiça, mas não permitiu que essas experiências endurecessem o seu coração. Elas até tentaram endurecer o coração de José. Quando José encontra com os irmãos pela primeira vez, ele faz todo aquele teste, lembra? E começa meio que dar uma apertada nos irmãos e tal. Por fim, ele não se aguenta. E fala: eu sou José, vosso irmão. E aí ele fala que o plano de Deus, na verdade, sempre foi aquilo. Depois, no final, eu gosto do capítulo 50. Aqui, versículo 20, está aqui, ó, Gênesis 50, 20 até. Vós intestaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Ele fala o seguinte: olha, eu não estou alienado por entender que eu não fui ferido por vocês. Eu fui ferido por vocês. Mas sabe o que Deus fez com essas feridas? Ele curou. E me fez entender que existia um plano maior da parte dele para que eu fosse essa pessoa que sou hoje. Ele fala assim: Deus usou as chagas que eu tive para ser a pessoa que eu sou agora. Eu não vou ficar baseando a minha vida por conta do que o fulano de tal ou a fulana de tal fez comigo. Eu não vou ficar baseando a minha vida naquele abuso, naquela história. Eu não vou ficar baseando a minha vida naquele desastre. Eu não vou ficar baseando a minha vida naquela pessoa que me perseguiu, não. Eu vou pegar essas histórias e perceber que existe uma construção muito maior do Senhor nosso Deus para me trazer no ambiente que eu estou agora e desfrutar coisas que eu jamais desfrutaria se eu não entendesse esse período da minha vida que eu passei. Se eu não entendesse essa história de sofrimento que eu tive. Eu sei porque que Deus me trouxe aqui, né? E aí que entra a ação do Espírito Santo. O perdão genuíno é uma obra do Espírito Santo. Você é incapaz de perdoar alguém se o Espírito Santo de Deus não abre o seu coração e revela para você o que você passou. Se o Espírito Santo de Deus não abre a sua alma para você entender o que você passou, você não tem condição. Você não tem condição de falar assim: não, tudo bem, tá certo. Foi-me bom ter sido afligido, porque só assim conheci os teus estatutos. Só Davi pode dizer um negócio desse. Que bom que eu passei por isso aqui. Que bom, Davi. Que bom, Davi. Seu filho Cabatseba morreu, rapaz. Você matou um amigo. Você traiu Deus. Que bom, Davi. Não tinha outro jeito para me entender o jeito que Deus pensa. Agora eu já sei como é que ele sente. Agora eu sei o que dói a distância de Deus. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Essa revelação é só o Espírito Santo de Deus que pode nos fazer entender. E como viver o perdão então? Entregar a dor a Deus. Confiar que Ele tem um plano maior. O apóstolo Pedro, discípulo de Jesus ainda, Jesus estava falando assim: quantos a gente vai perdoar o nosso irmão? Aí Pedro pegou e falou assim: parecia até o Chaves, né? Ou o Kiko. Arrumou a sobrancelha assim, né? Tá. Senhor, pelo menos 7 vezes. Né? Aí Jesus falou assim: 70 vezes 7 ao dia. Uma vez um pastor me explicou de uma maneira muito bonita. Ele falou assim: sabe o que é 70 vezes 7? É um médico receitando um remédio. Quantas vezes você deve tomar esse remédio? 7 miligramas, 70 vezes por dia. Pinga 7 gotas. 70 vezes por dia. Doeu, pinga de novo. Doeu, pinga de novo. O perdão deve ser ministrado sobre a ferida
tantas vezes quanto for necessário, até que ela deixe de doer. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. O perdão não é porque o José olhou seus irmãos chorando. O perdão é porque ele já precisava acontecer. Quando os irmãos de José vêm pedir perdão para ele, José já tinha ministrado perdão, só não tinha verbalizado ainda. É como se José falasse assim: vocês ainda estão nessa? Não. Vocês ainda estão nesse momento da vida? Não faz isso não. Vocês estão perdoados. É uma decisão. E uma decisão que é feita, irmãos, quando vem da parte de Deus, é uma decisão feita de forma incondicional. O perdão verdadeiro não tem condições. Sabe como é que é o perdão condicional? O perdão condicional é uma explicação. Já viu que a gente pede desculpa assim, desculpa que eu te falei aquilo lá, mas você também, né? Isso não é perdão. Isso é uma explicação. Por que aconteceu? Né? Tudo bem, tá certo, eu errei, mas você também, né? O que você fez, o que você causou em mim, para mim, isso não é perdão, irmão. Perdão é perdão. Olha, me desculpa pelo que foi feito, independente da motivação que você teve. Perdão é perdão, irmão. Perdão é entender que você está errado. Né? De vez em quando eu estou passando por alguma situação e aí alguma coisa que sai no trabalho fora de mão, e aí eu sou chamado a atenção por isso, e às vezes eu tenho a tendência de falar assim: não, é que isso aqui aconteceu. Eu paro. Tem razão. Me desculpa. Me desculpa. O final vai dar na mesma. O problema é o mesmo. O tropeço foi da mesma forma. A maneira foi da mesma coisa. Então me desculpa porque me desculpa. Perdão porque perdão. Né? Porque é o correto a se fazer. E o perdão é um atributo de gente forte. Perdão não ministra quem está fraquinho, ministra quem está forte. Ministra quem fala assim: não, eu posso perdoar. Eu tenho condições de perdoar. É interessante que o Salmo de número 21 fala assim: e com ele está o perdão, falando sobre o Senhor, para que seja temido. Olha, fala que Deus, ele tem a posse do perdão. Sabe para que os homens façam? Para que temam a Deus. Por quê? Porque perdão é atributo de gente forte. Porque a pessoa que tem um invoice na mão para destruir e decide não. Que tem um invoice na mão para cobrar e fala: não vou. Vou amar no lugar. Vou ministrar perdão no lugar. Vou decidir perdoar no lugar. Né? E por fim, a obediência. E a diferença entre sujeição e obediência. Sujeição e obediência são a mesma coisa? Embora relacionados, esses termos têm diferenças. Sujeição é uma submissão voluntária, reconhecendo a autoridade sem anular o discernimento. A sujeição bíblica é uma obediência cega? Não. A sujeição exige discernimento. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As sujeições à autoridade, todos devem sujeitar-se às autoridades governantes, pois não há autoridade que não venha de Deus. Deve ser mútua entre os cristãos. A sujeição a Deus é sempre correta. A sujeição à autoridade deve estar alinhada à palavra de Deus. A obediência a Deus é essencial. Então, a nossa obediência a Deus, ela precisa ser enquanto a gente ainda não entende. A gente se sujeita a Deus, mas a gente também obedece. E a gente obedece mesmo que a gente não entende. Agora, quanto às pessoas, quanto às autoridades que a gente coloca, é sempre uma sujeição. A gente precisa de entender para onde está indo. Nós não podemos obedecer cegamente. Né? Nós temos que nos sujeitar de maneira inteligível. Obedecer de maneira... Por exemplo, você não no militarismo, você não pode obedecer ordem absurda. Você não obedece ordem absurda. Se o general fala assim: soldado, pega sua arma e dá um tiro na sua cabeça. Não, é ordem absurda. Você não pode obedecer a ordem absurda no militarismo. Na casa de Deus também não, nem nas autoridades. Mas a Deus você obedece, mesmo que você não entende. Abraão, pega seu filho, seu único filho, e sacrifica ele para mim.
Lá vai Abraão. Ordem absurda. Não fazia parte da maneira que a divindade, Jeová, se manifestava ao povo dele. Mas lá vai Abraão lá. E diz que a palavra de Deus fala em Hebreus, que no seu coração ele creu que Deus era capaz de suscitar das cinzas filhos a Abraão. Olha o que Abraão fez na cabeça dele. Na cabeça dele, ele sacrificou Isaac, ele tocou fogo em Isaac, o fogo consumiu todo o holocausto, só ficou as cinzas, e ele olhou para as cinzas e falou assim, agora Deus vai juntar cinza por cinza, e Isaac vai voltar aqui na minha frente. Porque Deus falou que esse menino era menino da promessa, então é o que vai acontecer. Abraão fez isso no coração. É por isso que Deus evitou que ele sacrificasse. Eu já sei que você tem fé, Abraão. Olha, fica tranquilo, porque eu já vi aí dentro, que aí dentro você já fez um negócio, meu amigo, que está aprovado. Obediência completa. Mas, meu amigo, se o pastor falar para você um negócio desse, você foge dele, viu? Sujeição. Sujeição, segundo a palavra de Deus. É bíblico. É palavra de Deus? Sujeite-se. A Deus, obedeça. Obedeça sempre com sujeição, mas quando faltar entendimento, obedeça do mesmo jeito. E por fim, comprometimento, que é firmeza na caminhada. Olha, compromisso tem hora, tem lugar e tem assunto. Comprometimento não tem hora, não tem lugar, não tem assunto. Eu posso fazer um compromisso de ir na casa do irmão, da gente tomar um café junto, da gente fazer família cristã amanhã, né? Aliás, onde é que é a família cristã amanhã dos homens, hein? A gente pode fazer um compromisso. Mas em todo compromisso que eu tiver, eu vou estar comprometido com a irmã Ana. Porque a Ana é meu comprometimento, ela é minha esposa. Eu estou comprometido com ela. Em todo assunto que eu tiver, eu tenho comprometimento. Entende? Eu não posso fazer um compromisso que deturpe ou atrapalhe o meu comprometimento. Isso é caráter. Eu não posso fazer um compromisso que venha trazer danos ao meu comprometimento. Diante de Deus e com a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de estar comprometidos. José tinha um comprometimento com Deus na perseverança e na adversidade, mesmo no meio da dificuldade. E essa é a grande diferença, irmãos, né, de José para Davi. Quantas vezes Davi viu Batseba se banhando? Uma. Quantas vezes a mulher de Potifar tentou José? Várias. Várias. Só que qual que é a grande diferença? É que a história de Davi começa assim: no tempo que os reis de Israel saíam para a guerra, Davi ficou em casa e andava pelo palácio. Ele não estava comprometido com aquilo que era a obrigatoriedade dele do reino. E José? José trabalhava na casa de Potifar e fazia tudo o que precisava. E ele só aparecia diante da mulher de Potifar quando fazia parte do trabalho dele. Ou seja, ele tinha um comprometimento com Deus, mediante ao compromisso que ele tinha feito com o patrão dele. E ele falou assim para ela: olha, o meu patrão me entregou tudo aqui dentro da casa, menos você. Meu comprometimento com Deus e meu compromisso com o meu patrão não permite que eu toque você. Olha a diferença de uma pessoa comprometida e uma pessoa fora do seu comprometimento. Lembra que Urias fala quando ele volta para casa? Ele fala assim, o Davi tenta fazer ele ir para casa para deitar com Batseba, porque ela estava pejada, ela estava grávida, né? O texto bíblico fala assim, que ela manda mensagem para ele: pejada estou. Pejada é gravidez de bicho. Vergonha de estar grávida. Ela chama ela de pejada. Eu estou pejada. Não estou grávida. E aí ele chama Urias de volta para Urias deitar com ela. Ele escondeu o adultério. Quando ele manda Urias para casa, cadê Urias? Está na porta lá do palácio, não foi. E aí ele chama ele: por que você não foi deitar com a sua esposa, meu amigo? Por que você está aqui na porta do palácio? Falei: rei, pelo amor de Deus, a arca do Senhor dorme ao relento. E meus companheiros estão tudo lá na guerra. Como é que eu ia descer para minha casa, tomar meu vinho
e deitar com a minha mulher. Eu não posso fazer um negócio desse. Ele estava comprometido. E Davi naquela época não estava, naquele momento não estava. Perdeu o seu comprometimento. É importante então que a nossa vida cristã tenha essa firmeza, porque a gente fala assim, eu estou comprometido com Jesus, eu não posso fazer isso. Eu não posso me envolver com isso. Eu não posso ficar dessa maneira. Eu estou comprometido com Jesus. Eu tenho uma aliança com Ele. E na minha aliança com Ele, eu não posso me misturar com essas coisas. O compromisso de Cristo, o comprometimento com Cristo é o supremo exemplo. Jesus escolheu no caminho da entrega da fidelidade ao Pai, no Getsemane, reafirmou sua submissão total ao plano divino. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu estou comprometido com o que o Senhor quer. Eu estou comprometido com o plano do Senhor. Eu não tenho um compromisso, falhou aqui, atrasou. Não dá para mim, você me desculpa, né? Olha só o que o Winston Churchill falou a respeito disso. O preço da grandeza é a responsabilidade. Né? A responsabilidade é minha, eu estou comprometido. Eu não vou fazer outra coisa, eu não vou estar em outro lugar. É por isso, irmãos, que, por exemplo, né? É por isso que, quanto às atividades da igreja, por exemplo, por que tem gente que nunca falta nas atividades da igreja? Toda atividade da igreja está lá. Não estou dizendo que não pode acontecer uma vez ou outra, mas a maioria das atividades a pessoa está lá, firme, está na atividade, ela não falta atividade. Não é porque ela tem um compromisso com a atividade, é porque ela está comprometida com a causa. Ela está comprometida com a causa da igreja. Então tudo que a igreja está fazendo, ela está envolvida. Ela não quer saber. Se tem compromisso, outros compromissos aparecer, ele marca os compromissos em volta. Ela marca os compromissos em volta. Por quê? Porque está comprometida com a causa do evangelho. O que a igreja estiver fazendo, eu estou junto. Por quê? Porque eu sou corpo, eu estou comprometido. Não tem o que eu fazer mais. Esse é uma das coisas que marca o caráter. Muita gente acha que a questão de participar dos cultos é uma questão facultativa do compromisso que você faz. E eu concordo. Eu concordo, que é uma questão facultativa do compromisso que você faz. Mas ela revela o seu comprometimento. Ela é reveladora. Se tudo que aparece, e aí eu falo, lógico, você tem que fazer uma autoavaliação para isso. Se tudo que aparece é maior, peraí, tem alguma coisa errada, não tem? Se qualquer situação ela delimita, tem alguma coisa diferente aí, não tem? Terminando. A nossa conclusão é uma chamada à perseverança na conduta. Cristo, nosso maior modelo, suportou o peso da cruz por amor ao Pai e à humanidade. Seu comprometimento foi absoluto, sua humildade foi a chave da exaltação eterna. Como ministros do Evangelho, como homens e mulheres de Deus, somos chamados a andar nesse mesmo caminho, renunciando a nós mesmos, escolhendo perdoar antes de sentir, obedecendo mesmo quando não compreendemos a Deus, e permanecendo comprometidos mesmo quando tudo parece contrário. Olha só que Paulo fala lá para a igreja de Éfeso, né? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aqui eu quero voltar ao que eu disse para você agora há pouco. Paulo entendia que na sua caminhada ele era o coadjuvante da obra que Deus estava fazendo. Irmão, isso tem chamado tanto a minha atenção nesses dias. De ser um coadjuvante da obra que Deus está fazendo. De não chamar para mim, não, porque na minha gestão, não. Durante o meu tempo, nós compramos um templo, nós fizemos uma escola, nós abrimos várias igrejas, nós estivemos em vários lugares, a nossa membresia. Eu quero que no tempo da minha peregrinação, o final da carreira era o seguinte: olha, teve um pastor que passou aqui que ele me ajudou, que ele serviu enquanto ele estava aqui, que ele abriu os braços, que ele amou, que ele sustentou, que ele veio aqui na minha casa, que ele me deu instrução. Olha, eu lembro que ele ensinou a gente a ter fé. Ele ensinou a gente como é que ora. Ele ensinou a gente como é que a gente faz isso aqui. Ele foi um coadjuvante naquilo que Deus fez
na minha vida. E eu quero que essa expressão se multiplique no coração de cada um dos irmãos. Seja uma realidade para nós, de andarmos com fidelidade a Deus nesse lugar onde nós estamos. Olha o tanto de gente que a gente pode ser coadjuvante na vida deles, em vez de ser protagonista na nossa história. Olha o tanto de vizinho que a gente pode lançar a mão e falar assim, olha, tem um caminho para você, que eu sei que se eu te levar lá, sua vida vai melhorar muito. Você vai ficar melhor do que eu. Sua vida vai ser melhor do que a minha é hoje. Que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito mais extraordinário do que Ele já fez na minha. Termino por aqui com esse último testemunho. Um dos maiores nomes do evangelicalismo americano é o D.L. Moody, que a gente viu aqui. Dwight Moody. Dwight Moody foi o fundador de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, em Chicago. Tem o Instituto Moody, em Chicago, que é um quarteirão enorme lá na cidade de Chicago, que está construída. Essa igreja dele tem mais de 150 anos. E até hoje é uma igreja influente, um instituto muito influente. Agora, o interessante não é isso. O interessante é que quem ganhou o Moody para Jesus foi um pastor em Boston. E sabe o que esse pastor em Boston fazia? O Moody não conseguia ir para a escola dominical no culto, porque ele trabalhava numa loja de sapato. Sabe o que o pastor fazia? Ia dar a escola dominical para ele lá na loja de sapato. Enquanto o Moody levava um sapato para outra pessoa vestir no domingo de manhã, o pastor dele estava lá, discipulando ele, ensinando ele. Quer dizer, nós consideramos esse homem, que eu nem sei o nome dele, uma pessoa muito pequena. Mas ele preparou esse grande homem de Deus para marcar a história americana. Você percebe? Como ser coadjuvante na história de alguém, com o caráter de Cristo na nossa vida, pode mudar a história de um país inteiro. Pode marcar a história de uma nação, de um estado. Não é? Deixa eu contar mais um testemunho também, que eu já estou empolgado para contar testemunho. E aí eu oro depois. Um casal viajando lá pelo centro dos Estados Unidos, eles pararam para almoçar, estavam os dois sozinhos e tal, né? Eles cantores ele é pregador, a esposa é cantora gospel. Aí pararam para comer num diner, lá no centrão dos Estados Unidos, lá no Bible Belt, Alabama, Mississippi, aquele Bible Belt ali, bem rusty, né, dos Estados Unidos, aquele pessoal bem antigo. E aí estão lá almoçando e tal, e chega um senhor e fala assim, olha, estou percebendo que vocês estão comendo, aí estão felizes, alegres, eu vi aqui o brilho de Jesus na vida de vocês, eu posso contar um testemunho para vocês que eu acho que vai alegrar o dia de vocês? Aí ele olhou assim para ela, conta, né? Já veio aqui, né? Contar o testemunho. Aí ele começou a falar assim, aqui nessa cidade, tinha um jovem que ele era filho da meretriz da cidade. E esse jovem tinha muita vergonha. Ele morria de vergonha de sair na rua, porque todo mundo ficava fazendo piada dele, e a piada preferida das pessoas da cidade era perguntar, quem que é seu pai? E aquilo ali acabava com a vida dele, né? Então, no domingo, quando ele ia para o culto, porque é muito comum no centro dos Estados Unidos, na igreja batista, a cidade toda está na igreja, né? Ele ia para o culto, e ele sentava bem lá atrás, e antes do culto terminar, ele, ia embora para ninguém falar com ele. Um dia ele estava sentado lá atrás e chegou um pastor novo na cidade, e o pastor pregava muito. E aí o pastor estava pregando com alegria, com vigor, que ele se emocionou com a mensagem, com os hinos, e nem percebeu que aquele era o hino final que eles estavam cantando, e ele não tinha ido embora ainda. A hora que ele olha para trás, o pastor da igreja já está na porta cumprimentando os irmãos, que é costume na igreja americana. O pastor vai na porta lá cumprimentando todo mundo que está indo embora depois do culto, diferente da igreja brasileira, que ninguém vai ficar todo mundo conversando. A pessoa começou a conversar com os irmãos, então um por um. E aí quando chegou a vez do rapaz, o pastor pegou na mão dele e falou, ué, você é novo aqui, eu não te vi aqui. Aí o rapaz ia cumprimentando o menino. Olhou de novo. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim. Aí o pastor perguntou para o menino, quem que é seu pai? Aí o menino, meu Deus. Até o pastor. Meu Deus do céu, que vergonha. E ele pensando. E o pastor cumprimentando ele, olhando para o olho dele, esperando ele responder, né? E ele ficando envergonhado e tal, e olhando para um lado e para o outro, vendo um jeito de escapar e tal. De repente o pastor fala assim, claro,
Já percebi. Já sei de quem que você é filho. Aí ele, ai meu Deus do céu, pronto. Estou exposto. Agora quem aqui não sabe de quem que eu sou filho vai ficar sabendo. Como é que eu não vi os traços da família? O pastor começa. Mas está claro na maneira de olhar, na maneira de sorrir, na maneira de falar. Eu já sei de quem que você é filho. Ele, pelo amor de Deus, não fala, meu Deus, não fala. Você é o autêntico filho de Deus. Está nos seus traços, está no seu rosto. Aí pegou, deu um tapinha no traseiro e falou assim, vai meu filho, vai viver tudo que o seu pai tem para você. Diz que aquele momento no coração daquele menino, diz que despertou uma sensação de liberdade, diz que abriu a mente dele para enxergar a própria história e perceber que aquilo que Deus tinha escrito na vida dele era muito mais bonito do que ele achava que ele estava vivendo. Aquele menino nunca mais faltou na igreja, começou a ser um dos principais cantores da igreja. Se desenvolveu num grande pregador. E agora saía nos estados ali do Bible Belt pregando de tudo quanto é lugar. Jovem e tal. De repente esse rapaz virou um grande líder juvenil. E não durou muito tempo para que ele entrasse na política. E ele por 3 vezes foi governador do Alabama. E aí terminando a história, esse homem mais velho falou assim, esse jovem da história sou eu. Agora mais uma vez eu volto para você e termino por aqui. Toda essa história bonita começou com um pastor que decidiu coadjuvar na vida daquele jovem. E dar para ele uma palavra que mudou a vida dele. Talvez aquele pastor nunca saiu daquela cidadezinha. Talvez aquele pastor não durou nem muito mais tempo pregando naquele lugar. Mas aquilo que ele falou para aquele jovem mudou a história não só de um jovem, mas de muitas pessoas que aquele jovem impactou para a glória do nome de Jesus. Amém? Que o caráter de Cristo possa inundar a sua vida, invadir você e te fazer levar a palavra do Evangelho a muitos lugares em nome de Jesus. Fique de pé por gentileza, nós vamos fazer mais uma oração.